Sim, me ouvindo bem? Perfeito, então. Bom, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindas. Vanessa, Graziele, Camila, Josiane, Samuel, Valcira, Sheila, sejam todos muito bem-vindos, né? A mais um ano letivo. Para mim é uma honra estar com vocês nesse ano. Sou nova, né? Aqui na escola. Iniciei meu contrato agora em dezembro e inicio essa jornada, né, de conhecimento aí com vocês no curso de auxiliar de almoxarifado e, e vamos lá. Pessoal, primeiro eu quero falar, só ver se alguém está me chamando aqui. Tá, ok. Valcira levantou a mão? Pode falar, Valcira. Vanessa. Vanessa, pode desligar seu microfone, meu bem. Ok? Tudo certo? Tá, pessoal, então vamos lá. Pessoal, me chamo Marcela Silvéria, eu sou administradora de formação, sou especialista em gestão de pessoas. Toda a minha trajetória profissional, eu atuei na área de gestão, especificamente trabalhando com RH, trabalhando com empresas, trabalhando com pessoas, trabalhando todo o processo de gestão de pessoas. E eu sou professora universitária desde 2013. Hoje, atualmente, eu sou professora aqui na ETEC BG e também sou professora no Unicatedral, né? Toda a minha história com a docência, ela teve início aqui na ETEC, lá em 2012, e então eu sigo aí essa jornada docente ao longo desses anos, tá? E para mim é um grande orgulho retornar para a escola, onde a minha história com a educação iniciou, e sejam muito bem-vindos, tá? A minha disciplina, inclusive eu já coloquei o material de apoio para vocês lá no próprio AVA, é a disciplina de normas de segurança e saúde no trabalho, tá? Hoje a gente vai ter uma aula introdutória com alguns pontos-chave que a gente vai trabalhar. Então, nessa introdução, eu quero trabalhar muito com vocês procedimento de segurança no manuseio de materiais, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo aí? Vitor, Joseane, Graziela, tudo certo. Então, vamos lá, tá? Logo mais eu vou estar também compartilhando a tela com vocês. Espera aí. Pessoal, então, que foi meu plano, né, de aula para essa segurança no manuseio de materiais? Então, olha só, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa primeira aula do módulo Norma de Segurança e Saúde no Trabalho. Essa nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 50 horas, onde a gente vai explorar junto, né, conhecimentos para atuação profissional como auxiliar de almoxarifado. O nosso foco hoje é um tema crucial para o dia a dia da profissão, né? Que são procedimentos de segurança no manuseio de materiais. Em um almoxarifado, alguém aí já esteve no almoxarifado de uma empresa? Conhece de maneira prática o almoxarifado? Levanta a mãozinha aí para mim. O Eric. Quem mais? A Keila, Valcira, né? Alguns já conhecem. Então, como vocês sabem, né, quanto mais organizado e melhor gestão, melhor o cuidado, o zelo, as normas e procedimentos, mais êxito, né, e uma melhor gestão, então, ele vai ter. Então, em um almoxarifado, nós lidamos com uma vasta gama de produtos, né, desde caixas que são leves até equipamentos que são muito pesados ou até mesmo alguns materiais químicos, né. Então, saber manusear todos eles, cada um da maneira correta, não é apenas uma questão de eficiência e eficácia, mas é, acima de tudo, uma questão de segurança, né? Por isso que a gente fala segurança, manuseio de segurança de materiais. Então, a nossa aula de hoje, ela vem trabalhar isso, toda essa estrutura, garantir que vocês compreendam quais são os riscos, aprendam as técnicas correta, né? E saibam como agir para proteger primeiro a si mesmo e aos colegas, tá?
Então, por isso, gente, eu sempre falo com meus alunos que eu criei um método. Qual que é o método? Eu gosto de trabalhar sempre com o método CEP. O que é o método CEP, professora Marcela? É você trabalhar, primeiro, conceitos introdutórios, contextualizar, trazer o porquê que a gente está estudando isso, depois a gente trabalha exemplos e, ao final, eu gosto sempre de deixar uma atividade prática para que o aluno repense tudo aquilo que foi discutido durante a aula, né? Durante o assunto abordado durante a aula. Então, a gente vai seguir esse método. Então, preciso que vocês me acompanhem, fiquem atentos, porque ao final a gente vai ter uma atividade prática, tá? Primeiro ponto, gente, vamos trabalhar os conceitos fundamentais. Vou trazer exemplos práticos, né, para vocês. Quais são os procedimentos adotados e, ao final da conclusão da nossa aula, eu vou deixar as atividades para resolução, tá? Pessoal, nessa primeira parte, nós vamos construir a base do nosso conhecimento, que é entender o porquê, né, das regras e o primeiro passo para aplicá-las, né, corretamente. Eu falo assim, que quem tem um bom porquê, suporta qualquer como. Então, por que, professora Marcela, que se estuda segurança no trabalho no curso de auxiliar de almoxarifado? Trago para vocês o primeiro conceito, né? O primeiro conceito que eu trago para vocês é que o conjunto de normas práticas e medidas que visam proteger a nossa integridade física e a saúde do trabalhador lá no ambiente de trabalho é um objetivo, né? Que é simples e também é muito, ao mesmo tempo, ele é muito nobre, né? Por quê? Porque ele visa prevenir acidentes e doenças ocupacionais, tá? Então, por isso, a importância, né? No almoxarifado, isso significa criar um ambiente onde o risco de quedas, cortes, lesões por esforço, às vezes, né? Ou exposição a produtos perigosos seja o menor possível. Então, quanto mais a gente evita, né, que se faça um exercício muito longo, um esforço, né, maior, que gere lesões, ou que, né, aconteça um corte, melhor então. Quais são, pessoal, quando a gente pensa, tá, então se esse é o motivo, é o porquê, é o para quê, quais são os principais riscos nesse manuseio de materiais dentro do almoxarifado, né? Então, a gente começa estudando o conceito, né? O que é risco? Risco é tudo aquilo que coloca uma ameaça, né? O ambiente te apresenta uma ameaça. Então, riscos são as ameaças presentes no ambiente de trabalho, tá? E identificá-los se torna, então, o fator fundamental. No almoxarifado, os mais comuns, os riscos comuns, né? A gente divide ele em 3 categorias, 3 fatores, que é os riscos, né? Ergonômicos, tá? Riscos de acidente e riscos, né, químicos. Quais são os riscos ergonômicos, né? São todos aqueles que colocam em risco, está relacionado ao esforço físico que o trabalhador faz, como, por exemplo, levantar peso de uma forma errada, fazer movimentos repetitivos, ou manter uma postura inadequada, né? Então, olha aqui, eu tenho que ter uma postura correta, né? Porque pode me causar lesões sérias na minha coluna, ombros, punho, a famosa dor nas costas, muitas vezes começa com estar posicionado de uma maneira errada, numa mesa que não tem a altura correta, a cadeira não tem, eu não consigo colocar os pés no chão, então eu começo a ter risco ergonômicos, tá? Segundo risco, gente, riscos de acidente, né? São os mais evidentes, quando acontece uma queda de objetos mal empilhados, cortes, né? Às vezes um corte com estiletes, tropeços em materiais deixados pelo corredor, colisões em empilhadeiras, isso acontece muito, tá, gente? Parece que não, mas é muito comum. E os riscos químicos, né? Que é o manuseio de produtos de limpeza, solventes ou outros tipos de materiais que podem causar irritação na pele, problemas respiratórios ou até mesmo uma intoxicação. E se não forem manuseados com equipamentos de proteção correto, pode, né, levar até a danos maiores, né? Por isso, então, né, se faz necessário o uso dos famosos EPI. Alguém conhece o que é o EPI?
sabe o significado dos EPIs? Alguém já usou um EPI? Alguém? Tá, então vamos lá. O que é um EPI? O Vitor Hugo já usou, né? Deu ok, deu joinha. Gente, um EPI é um equipamento de proteção individual, né? Como, por exemplo, é o uso exclusivo do trabalhador, né? Pense nele como a sua armadura pessoal. Exemplos que eu vou trazer para vocês de EPIs, que parece que é algo assim que não é comum, mas se a gente for pensar um item muito comum para a gente, tá? Exemplo, quando a gente usa uma luva, botas de segurança, as botas com biqueira de aço, óculos de proteção, capacete, e assim, gente, vai haver uma grande variedade de EPIs conforme a natureza do trabalho, tá? Além do EPI, tem o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Assim como se faz necessário ter o EPI para cuidar da minha saúde física, individual do trabalhador, a gente tem os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, né? Protege a todos que estão ali naquele ambiente. Exemplos que a gente tem disso. Aqueles extintores que às vezes a gente chega na escola, a gente vê um extintor, assim, de incêndio, sinalização de segurança, aí na escola a gente vai chegando, tem sinalização de segurança. Eu não ainda identifiquei onde fica os extintores de incêndio, mas deve ser logo ali na entrada, né? Porque aquilo ali serve para proteger a todos que estão ali no ambiente, né? Placas de piso molhado, né? Faixas antiderrapantes, em escadas e rampas. Então, são todos exemplos de EPIs, quando é individual, e EPCs, quando é coletivo, tá? Quando envolve todos. Outro exemplo, né, que eu posso trazer para vocês, de maneira individuais, né? Agora que a gente já conheceu os conceitos, a gente vai ver como eles se aplicam no nosso dia a dia, né? A teoria, ela começa, então, a ter vida. Como, por exemplo, o jeito certo e o jeito errado de levantar uma caixa. Exemplo. Vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ver se alguém chamou. Não. Então, vamos lá. Tudo certo aí? Exemplo errado. João precisa pegar uma caixa pesada no chão. Ele se inclina, curvando as costas e usando a força lombar para puxar a caixa para cima. Resultado provável. Uma fisgada na coluna, no nervo ciático, pode ser, que pode levar a uma lesão séria, tá? E qual que seria o exemplo certo? Por exemplo, Maria precisa pegar a mesma caixa. Ela se aproxima da caixa, posiciona os pés firmemente, agacha-se, flexionando os joelhos, mantém toda a coluna ereta, segura a caixa com firmeza e usa todas as forças das pernas para se levantar. Qual é o resultado desse movimento? Correto. A carga, ela vai ser distribuída corretamente e vai proteger o quê? Toda a sua coluna, toda a sua lombar e vai evitar, né, um desgaste aí físico. Quando a gente pensa no empilhamento que causa acidentes, né? Como que seria um empilhamento seguro? Vou trazer para vocês o mesmo relato, né? Fazendo um case aí, um fictício, um exemplo errado. Um corredor de almoxarifado tem pilhas e caixas de alturas diferentes, com mais pesadas, em cima e mais leves, formando uma torre que é muito instável. Qual que é o risco? Qualquer esbarrão pode causar o quê? Desmoronamento. E pode atingir alguém ao redor, né? E qual que seria o exemplo certo, né? De fazer um empilhamento no almoxarifado, de objetos, de itens, de caixas, né? As caixas são empilhadas de forma cruzadas, como tijolos em uma parede, com as mais pesadas sempre como base, e a altura da pilha não ultrapassa o limite, né, de segurança e não obstrua a passagem, tá? Também é importante pensar nisso. E como que seria o manuseio químico, né? Trazendo aí um exemplo prático do que é certo e o que pode dar erro. Um exemplo do errado seria: Carlos precisa usar um solvente para limpar uma peça. Ele abre o frasco sem ler o rótulo, não usa luvas e trabalha em uma sala fechada sem ventilação. Quais são os riscos que o Carlos corre? Ter irritação na pele,
ter contato direto, gerar uma tontura, uma dor de cabeça, ter a inalação, né, dos vapores. Então, isso é o risco. Qual que seria o correto, a forma correta, professora Marcela? Que antes de usar, né, ele possa ler, né, a ficha de informações de segurança do produto químico, solvente, e daí então ele identifica o que precisa usar, como por exemplo, usar luvas, óculos, realizar a tarefa perto de uma janela, aberta para que garanta, né, a ventilação e evite aí ter um dano, tá? E quais seriam as práticas e procedimentos, né? Vamos transformar o conhecimento em ação. Aqui eu vou trazer para vocês procedimentos que devemos seguir. Primeiro ponto, a gente precisa seguir um checklist. Antes de começar qualquer atividade, a gente tem que ter um planejamento, né? Um plano de ação. E aí, dentro desse plano de ação, a gente inicia aí com um checklist. Como que é esse checklist, professora? Primeiro, prática, né? Antes de mover qualquer objeto, faça a si mesmo 5 perguntas. Primeiro, eu consigo carregar esse objeto sozinho, né? A gente precisa ser honesto se o peso, né, é compatível com o meu tamanho, né, com a minha força física. Preciso de ajuda mecânica? Uma paleteira, uma empilhadeira facilitaria o trabalho, o manuseio? Pense também sobre isso, faça essa pergunta, reflita, né? Planeje. Eu estou usando o EPI correto e necessário para a execução dessa tarefa? Estou usando luvas, né, para pegar firme? Uso uma bota para proteger meus pés? São perguntas que a gente tem que fazer, né? Isso é cuidado. O caminho está livre, seguro, para que eu possa, né, transportar esses objetos sem obstáculo, né? O piso está seco, importantíssimo, né, gente? Né? Acabei de citar ali, o que é um EPI, um EPC, né? Que é o item de proteção coletiva, aquela plaquinha amarela ali de avisar que o piso está molhado. Por exemplo, quantas vezes a gente já chegou na escola, ou está chegando no banco, ou está chegando no supermercado, e a gente se depara com aquela plaquinha e tem alguém ali da limpeza, né, dos serviços gerais, fazendo a higienização e nos comunicando que aquele piso está molhado, e a gente já muda a pegada, muda a pisada para dar uma pisada mais segura, para evitar um escorregão e cair, se machucar, ou talvez até fraturar, né, uma perna ou algo do tipo. Então, sei exatamente para onde eu vou levar este material, né? Há um planejamento, né? A gente tem que evitar hesitação com cargas na mão, tá? Pense muito sobre isso. E qual que é a técnica correta? Primeiro, a prática, né? Memorize e pratique sempre essa sequência, né? Sempre pense o que é necessário para fazer aquele trabalho, para a realização daquela atividade, daquela tarefa. Sempre aproxime-se da carga, posicione os pés sempre afastado e ligeiramente à frente um do outro, para que você tenha equilíbrio físico, né? A gente está falando dos riscos ergonômicos, né? Então, como que está seu corpo preparado? Agache-se, né? Flexionando os joelhos, mantendo sempre a coluna reta, o mais possível que você conseguir. Segure a carga com firmeza, né? Utilizando a palma das mãos. Traga a carga para perto do corpo. Levante-se usando as forças das pernas, né? Não das mãos. Para depositar, né? A gente refaz o movimento ao contrário e sempre flexionando os joelhos, tá? E aí, pessoal, o que é importante? A gente entender que quando eu estou no ambiente de trabalho, eu estou ali, né? E pode acontecer alguma coisa, eu tenho que estar preparado para, né? Para o pior, se acontecer. Né? A gente não quer, né? Por que a gente estuda essas normas, né? De saúde no trabalho? Para evitar. Quanto mais porque eu falo assim, conhecimento é poder. Se eu tenho conhecimento do que evita, né? Então eu tomo, né, as medidas cabíveis para que eu não chegue, né, a uma situação dessa, tá? Então é bem importante, pessoal. E eu quero agora que vocês me acompanhem. Vou tentar compartilhar minha tela. Vamos lá. Vou falar um pouquinho, né? Porque a segurança no manuseio de materiais, ela é essencial, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Ok.
Tá. Conseguem ver minha tela? Show. Estão vendo, perfeito. Belezinha, ótimo. Gente, então olha só, olha aqui. Então, por que essa segurança no manuseio de materiais é essencial? Porque existe uma alta incidência. Pessoal, o que é alta incidência? Acidentes com materiais que vão representar uma grande parcela dos acidentes de trabalho que são registrados no Brasil, tá? Então, por isso é importante. Pessoal, eu gostaria que vocês fossem anotando esses pontos-chave, né? Como que é o manuseio? Começa pela alta incidência, anotem. Segundo ponto, lesões comuns, né? Quedas de materiais, cortes profundos, esmagamento, exposição a agentes químicos que são perigosos ou têm riscos mais frequentes, impactos severos, né, resultam em afastamentos prolongados. Então, assim, quando a gente tem uma CIPA, né, no ambiente de trabalho, a gente trabalha a parte de clima, saúde, segurança no trabalho, então evita que tenha muito afastamento, pessoas que tenham ali um acidente de trabalho, né, e em casos graves pode até ser riscos, né, fatais que levam à vida dos trabalhadores. E a gente sabe que em determinados segmentos de trabalho, né, por exemplo, a indústria, a gente sabe que os riscos são maiores. Então, por isso, né, a preocupação, criar uma CIPA bem estruturada, ter muito essa questão da disseminação do conhecimento, da educação, para que os colaboradores entendam a importância de se ter a CIPA, qual que é as atividades da CIPA, como evitar esses acidentes, né? Por que é importante usar o equipamento de trabalho? Então, isso é muito importante, tá? Outro ponto aqui importante, né? Alguns conceitos fundamentais, né, de riscos, de perigo e riscos de acidente. Então, primeiro, o que é um perigo, né? O perigo, ela é uma fonte potencial de dano presente ali no ambiente de trabalho, né? Exemplo, quando eu tenho um material muito pesado, produtos químicos, máquinas em movimento, né? Quantas vezes a gente às vezes vai no mercado e as empilhadeiras estão ali fazendo a reposição dos pallets com produto e a gente tem que, né? Aí coloca aquela cordinha amarela pedindo para, né, as pessoas não passar daquele ponto de acesso, porque ali tem um risco, né? Combinação de probabilidade de ocorrência de dano e da gravidade de suas consequências, né? Avaliado para priorizar medidas preventivas, vai olhar o risco e buscar uma medida preventiva. Porque para que serve as normas de saúde e segurança do trabalho? Para que a gente previne. O ideal é que a gente tenha aí um conhecimento para evitar que o acidente venha acontecer. O ideal é que não aconteça, né? Então, por isso a gente precisa conhecer, por isso que eu falo que conhecimento é poder. E o acidente em si, né, é o evento não planejado, que vai resultar em uma lesão, ou até mesmo pode levar o trabalhador, né, a uma doença ocupacional, tá? Ou levar um dano à sua saúde física, ou até mesmo à sua saúde mental. E a gente vai falar um pouco sobre saúde mental mais para frente, tá? Porque agora a gente tem a nova NR1, que, né, foi a partir de maio de 2025, e que ela é muito atual, inclusive agora mês de janeiro, acabou agora, hoje é dia 3, mas a gente sabe que janeiro é o mês da saúde mental, e eu vi muitos movimentos de empresas aí que fazem, né, esse trabalho educativo de cuidar dessa saúde mental, porque o corpo humano, ele é uma tríade, né, é corpo, mente e espírito, né, então a gente tem que ter essa saúde, essa tríade da saúde, ok, tá? Então a gente tem, vamos lá, a gente tem um risco, que é a probabilidade, né, e severidade combinadas. Temos o perigo, que é a fonte de dano, que é a sinalização do ícone de alerta, e o acidente, que é o evento que resulta em um dano ou lesão, que é o que a gente precisa, né, evitar, com certeza, né. E aí depois a gente tem, né, as normas
regulamentadoras, que é a ANR, que são relevantes para o manuseio de materiais, tá? Que é a NR11, né? Vocês estão vendo aí, tá dando para ver direitinho, estou olhando. A NR11, que é transportes e movimento, olha na imagem mostra, né? A armazenagem e manuseio de materiais, que vai estabelecer requisitos para operação segura do equipamento, a gente vê muito isso, né? Quando a gente vai em mercados, a gente, principalmente lá no Atacadão ou no Nilo, que são os supermercados maiores, né? A NR6, que é equipamento de proteção individual, que é o EPI, né? Que ele define obrigações sobre fornecimento, né? O uso e a conservação do seu próprio equipamento de segurança individual. A NR9, que é a avaliação e controle dos riscos ocupacionais, que vai orientar a identificação, né, e a gestão preventiva de risco no ambiente laboral de trabalho, e a NR20, né, segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis, né, procedimentos específicos para o manuseio de seguranças perigosas, né. Já a NR11, né, principais procedimentos de segurança, que é a inspeção de equipamentos, como empilhadeiras, guidantes e outros equipamentos que devem ser inspecionados, né, regularmente, com registro. Por que é importante a CIPA? Porque a CIPA ela tem protocolos, registros, fichas, para ter tudo isso documentado, tá? Dentro das normas, por que a gente fala em normas? Dentro da norma de saúde e segurança do trabalho, tudo tem que ser muito bem documentado, né? Porque isso evita futuramente, se vier até uma denúncia, o Ministério do Trabalho, vir avaliar, né, os riscos ocupacionais, tiver uma visita inesperada, a gente apresenta esses relatórios de reuniões, de fiscalização, de ficha, procedimentos, e a empresa fica bem, né? E a manutenção preventiva, que ela é obrigatória. Segundo ponto, né, a capacitação de operadores, né? Os operadores, gente, eles precisam ser treinados, né? Eles têm que estar habilitados e portar cartão de identificação válido, né? Comprovando a sua competência técnica para aquela função, tá? Então, não é simplesmente, contratei, ele disse que tem, tá tudo bem, e ele vai. Não, primeiro, ele é contratado, é feito uma análise, se ele está capacitado realmente, faz um teste, aí ele assume a posição, o cargo e começa a fazer o trabalho. Limites de transporte manual, né? Primeiro ponto, distância máxima, né, de 60 metros para transporte de sacos, cargas pesadas que exigem o uso de carrinhos ou equipamentos auxiliares apropriados, tá? Proteção e sinalização, gente, áreas de risco, elas devem ser protegidas, sinalizadas adequadamente e mantidas com manutenção preventiva constante para evitar essas falhas, tá? Procedimentos e manuseio seguro de produtos químicos, né? Consulta a FISC, né, que é sempre consultar a ficha de informação de segurança do produto químico antes de manusear. EPIs adequados, né? Eu já até tinha mencionado que é usar as luvas também. Vai comer. Né? Outro ponto importante óculos de proteção aventais, né? Impermeáveis, máscaras respiratórias conforme produto e armazenamento correto, tá? Então, existem locais, né, ventilados, né, devidamente rotulados, produtos separados por compatibilidade química, né, para evitar reações também, que na imagem a gente mostra as instruções direitinho. Então, sempre, gente, observar, ler antes de fazer o manuseio, né? E a preparação para emergências, né? Como, por exemplo, o treinamento, ele tem que ser contínuo da equipe, né? E o plano de ação para esses riscos, né? Tem que ser sempre ter a exposição acidental e os primeiros socorros devem ser imediatos. Por isso que tem também aqueles cursos de brigadistas, socorristas, né? A gente sempre criar, né, essas ações na empresa. Por isso que a CIPA ela se torna tão importante. E agora vamos falar de um assunto muito importante, gente, que é a responsabilidade dos empregadores e do trabalhador, tá?
Então, o empregador, ele precisa fornecer treinamentos adequados e periódicos, ele precisa, né, disponibilizar EPIs em perfeito estado, né, de uso, garantir equipamentos seguros e certificados, manter o ambiente controlado e monitorado e implementar programas de prevenção, tá? Já o trabalhador, paralelo a isso, o trabalhador também tem os seus deveres, responsabilidades, assim como o empregador, né? É uma via de mão dupla. Por isso que tem que ter equilíbrio. O trabalhador, ele precisa seguir rigorosamente os procedimentos que já foram estabelecidos, tá? Utilizar corretamente o EPI que a empresa forneceu, comunicar imediatamente se está tendo riscos, né, identificados, reportar-se irregularidades, situações que são perigosas e participar ativamente dos treinamentos que visam aí evitar os acidentes, né? Então, quando a empresa ela cria uma cultura de segurança efetiva, depende muito do comprometimento, né, mútuo e da colaboração contínua entre aí os funcionários, os empregados e os trabalhadores, né? Então, é realmente criar uma cultura, um novo estilo de enxergar as coisas, né? Exemplos práticos, né, em casos reais. Né, caso real, acidente com empilhadeira. Dados do Ministério do Trabalho documentam acidentes graves causados pela combinação da falta de manutenção preventiva e treinamento insuficiente para operador, resultando em lesões permanentes. Resultados positivos. Empresas que implementam programas rigorosos de treinamento contínuo e inspeção sistemática, né, registram a redução de até 70% dos acidentes, né? Olha só que significativo esse percentual. Quando a empresa, ela treina, ela tem ali uma inspeção, ela tem tudo registrado, olha o quantitativo, diminui, reduz 70% de acidentes, né? Então, você olha a importância do conhecimento, de disseminar essa informação, de treinar, de ter uma CIPA atuante. Gente, eu falo que CIPA, eu já trabalhei em várias empresas e já participei de várias formações, eleições para CIPA, e é um negócio que até é bacana de fazer, já fiz muito. E eu falo assim, ó, CIPA não é para ter no papel, CIPA é para ser atuante, é para praticar, é para inspecionar, é para cobrar, é para ser chata. A CIPA não é só para ser protocolo, não, para o Ministério do Trabalho, não. CIPA tem que ser atuante, né? Quais são os benefícios comprovados, né? Menos afastamentos médicos, importantíssimo, tá? Aumento significativo da produtividade, com a empresa que não produz é uma empresa que não lucra, né? E a razão de uma empresa é ser lucrativa. Redução dos custos com indenização e construção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. E é o que todo mundo quer, né, gente? Todo mundo aí, eu acredito, todo mundo trabalha e todo mundo quer trabalhar num ambiente que te proporcione segurança e, né, te gere saúde. Então, bem importante também pensar nisso, tá? Outro ponto importante é a gente também implementar procedimentos de segurança no dia a dia. Como, professora? Criar inspeções diárias, né? Inspeções diárias através de membros da CIPA que vão realizar verificações rotineiras, né? Com checklists padronizados. E a gente tem modelinhos na internet para tudo, gente. Hoje em dia, se você for lá no Google, né, dar um Google aí e pesquisar esses checklists, esses modelinhos padronizados de CIPA, tem até um site que eu lembro quando eu fazia CIPA, a gente baixava, tinha... Eu vou lembrar o nome, vou falar. E aí ele é um site só de negócio de CIPA. Aí tinha as palestras, quais treinamentos, o que fazer na semana da CIPA, os modelinhos de documento, era bem bacana, sabe? Eu gostava muito, o povo gosta também. E aí, então, iniciar as atividades de manuseio, né? Treinamentos periódicos, importantíssimos, né? Para promover a capacitação regulares e a reciclagem, né, do conhecimento e manter toda a equipe treinada, até porque numa empresa existe a rotatividade, né? Pessoas saem, entram, pessoas saem. Então, às vezes, entrou funcionário novo, não participou daquele treinamento, então, por isso,
o treinamento tem que ser periódico e contínuo, né? Não pode falar, não, esse ano nós fazemos, ano que vem não vamos fazer. Não, tem que fazer parte da cultura da empresa. Porque a gente fala assim, tem que criar uma cultura de segurança, tá? Comunicação aberta, né? Incentivar o diálogo, sempre franco, sobre os riscos que são identificados e trazer as discussões, né? De quais acidentes para aprendizados coletivos. E a organização constante, né? Utilizar a sinalização clara, manter áreas organizadas, limpas, livres de obstáculos que possam causar acidentes, né? Se a gente fosse fazer aí uma conclusão dos próximos passos, né, seria a segurança no manuseio de materiais não é apenas uma obrigação legal, mas ela é um compromisso com a vida e com o bem-estar do trabalhador, né, de cada trabalhador que faz parte daquela empresa. Então, primeiro ponto, vidas salvas, os procedimentos são adequados, né, previne acidentes fatais e lesões graves, né. Segundo passo, reduz os custos, né, menos afastamentos e mais indenizações, né? Então, gera economia significativas. E responsabilidade coletiva, né? Conhecer e aplicar as normas é dever de todos os envolvidos, tá? E aí, gente, eu quero agora passar uma atividade para vocês, tá? Vou pegar ela aqui, que eu tinha feito, e eu quero que vocês respondam, a gente vai bater um papo, tá? O que vocês acharam até agora? Me dão um retorno aí. Boa noite, professora, boa noite. Boa noite. A área de segurança é muito importante mesmo, né? Extremamente, né? Porque está em risco a vida do trabalhador, né? Então, assim, com vida a gente não se brinca, né? A vida a gente zela, a gente cuida, a gente evita, né, que coisas piores aconteçam. Espera aí que eu tô só... Oi, boa noite, professora. Boa noite. Professora, em alguns slides passados, a senhora falou sobre a altura do empilhamento das caixas. Qual seria o limite dessa altura? Limite da altura vai depender muito, né, de qual tipo de produto, o tamanho da caixa, o que vai estar dentro dessas caixas, o peso, né? Então, assim, não vou saber falar para vocês de cabeça, porque isso aí seria, assim, vai depender. Do que, no caso, está sendo empilhado, né? Do que está sendo empilhado, o tamanho do espaço, o produto dentro dessa caixa. Então, assim, eu vou passar a saber se existe um padrão, né? Eu acredito que não, porque vai depender muito do ambiente mesmo, né? Assim? Tá? Tá joia, professora. Obrigada. Ei, deixa eu te falar. Eu mandei para vocês, dá uma olhadinha no nosso chat, ó, lateral. Tá vendo? Qual é o site sobre o checklist padronizado? Samara perguntou. O pessoal pode mandar as dúvidas aí. Ô, Vera, eu vou responder aqui para você. Deixa eu ver aqui para mim. Conheço, mas nunca usei. Ah, deve ser os EPIs, né? Qual é o site do checklist padronizado? Deixa eu ver. Eu vou até procurar aqui, que é um site bem bacana. Oi, professora, um exemplo. Olá, tudo bom? Cipate Show. Deixa eu pegar aqui, eu vou mandar para vocês, lembrei. Gente, o site que eu falei que pega muita coisa, ela é o Cipate Show, né? Que a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, tá? E aí lá nela tem várias ideias, assim, era bem bacana. Eu lembro que na época que eu fazia muita CIPAT, eu pegava ideias, sabe, no próprio site para criar palestras, dar treinamentos, e aí lá eles têm tudinho. Quer ver? Vou mandar aqui para vocês. Vou mandar aqui. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Abre e dá uma olhadinha.
Cadê? Aqui. Ok. Pessoal, podem ir falando aí, eu tô aqui ouvindo vocês, tô mandando sem vocês me pedirem aí, tá? Se ela falando da segurança, trabalhei na Energisa, lá no protocolo dele é muito rígido a segurança, sabia? Com certeza, né? Porque assim, ou seja, ali é fatal, né? Um descuido, uma brecha seria fatal. Sim, com certeza. Ali nós tinha o protocolo nosso ali tinha outro nome lá, o nosso era segurança, porque a gente mexia com eletricidade. Exatamente. Ó, que a Vera aí perguntou, né? Se existe uma altura limite. O que acontece? Vai existir, porém, vai depender. Não, o que acontece? Existe uma medida, né, para empilhamento de caixas, tá, Vera? Só que essa medida, ela vai depender, porque ela não é, né? Então, qual vai ser esse fator? Seguindo ali a de segurança da NR11, né? Vai depender do número fixo universal, né? Quais são as cargas empilhadas, então elas devem garantir estabilidade, o empilhamento não pode comprometer a segurança dos trabalhadores, e a altura, ela deve permitir acesso seguro e não pode oferecer risco de queda, né? Então, é o que eu disse, vai depender muito do ambiente, do produto em si, né? Se as caixas são mais pesadas, tem um limite menor, né? O peso e a resistência da caixa. Se as caixas são de papelão, possuem resistência a uma compressão, então diminui, né? Conforme sobem as camadas. O tipo de produtos, né? O material interno que está ali nas caixas, se é um produto frágil, o limite menor. Se são produtos sólidos e resistentes, é possível empilhar mais. Então, não vai existir uma medida única, vai depender, né? Então, algumas referências práticas que são usadas por algumas empresas é que, embora não determine, né, um valor fixo, né, vai depender desses fatores, na prática, Vera, as caixas de papelão, que é o uso geral, o empilhamento fica entre 1,80 a 2 metros. Já em armazéns logísticos, né, que costumam, né, limitar seria de 2,20 m a 2,40 m. Já no comércio em estoque leve, muito, o máximo seguro é 1,5 m, 1,80 m, tá? Então, vai depender muito né, do produto. Vai depender muito do armazenamento, professor. Como que é? Vai depender do armazenamento, do estoque, por exemplo, né? O tamanho da mercadoria, o produto também. Exatamente, é isso mesmo. Até mandei aqui ó, no chat. Qual é o site sobre o. Qual que é o site sobre o checklist? Excelente. Fabiana Lopes já foi minha aluna em ADM? Essa atividade. Já por fui onde sim. responder. Eu lembrei de você. Já fui sim. Joane, coloquei, meu bem, a altura aí, ó. Joguei aqui. A altura. Essa atividade que eu passei para vocês, na verdade, ela é um case aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui junto. Vou compartilhar a minha tela de novo com vocês, para vocês acompanhar. Compartilhar a tela. Cadê?
Não tô achando. Cadê meu documento, gente? Não tá aqui, não. Ué, cadê? Era para ser aqui, não é? Não tô conseguindo compartilhar. Mas vamos lá. Por que eu não tô conseguindo compartilhar esse documento no PDF? Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Era para estar compartilhando. Compartilhar. Ok? Na tela que eu tô aberto um PDF aqui. Será que é esse aqui? Não é. Não, esse aqui é o que eu tava antes, né? Janela. Ok, achei. Achei. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá, aparecendo, ok. Ok, então vamos lá. Atividade. Para fixar o conhecimento adquirido hoje, propõe a seguinte atividade. Ela deve ser respondida e enviada até a nossa próxima aula, tá? Então, vocês respondem e anexem um documento aí, fixa aí no AVA nossa aí, tá? Inclusive, esse material, gente, que vocês estão lendo aí, acompanhando na tela aqui comigo, ele já está também disponível para vocês aí no AVA, só vocês acessar, tá? Vamos lá. Eu trouxe para vocês um estudo de caso, eu gosto muito de trabalhar com case, vocês vão ver até que no material dos professores a gente vai ter muitas atividades lá no AVA, que são desafios. Como que foram preparados esses desafios? Case, né? Trazendo um caso, uma situação, um problema, para que se traga uma solução. Inclusive, a gente até utilizou algumas empresas aqui de Barra do Garça mesmo, tá? Para que vocês possam, de fato, visualizar essa atividade, né? Esse trabalho em empresas que são reconhecidas na cidade, como, por exemplo, a gente citou o Nilo, citou o Boticário, citou o Laboratório Pasteur, né? Então, vai ter alguns cases aí nos desafios que vocês vão ter que resolver. Então, esse desafio aqui, ele chama Um Dia de Risco no Almoxarifado Central. Então, vamos ler aqui a situação, case, problema, e a gente tem as perguntinhas para responder logo abaixo. Então, primeiro passo. Pedro, auxiliar de almoxarifado, chegou para mais um dia de trabalho. Sua primeira tarefa era reorganizar o estoque de produtos de limpeza e ele encontrou caixas de desinfetantes empilhadas de forma irregular e muito altas. Com pressa, ele decidiu não pegar a escada e subiu no primeiro degrau de uma prateleira para alcançar a caixa do topo. Ao descer com a caixa pesada, ele sentiu uma dor aguda nas costas, pois se curvou para colocá-la no chão. Mais tarde, ao abrir um galão de um novo produto químico para limpeza de pisos, ele encontrou luvas por perto e decidiu usar o produto mesmo. Aliás, ele não encontrou luvas por perto e decidiu usar o produto mesmo assim, sentindo uma ardência nas mãos logo em seguida. Então, a gente tem aqui algumas atividades, tá? Identifique e liste pelo menos 3 erros, atos inseguros, né? Cometidos por Pedro durante as tarefas, para que cada erro identificado descreva qual seria o procedimento seguro, correto, que Pedro deveria ter seguido, e quais EPIs, né, de proteção individual, foram negligenciados por Pedro e quais as possíveis consequências disso, tá? Então, pessoal, é bem simples, como você pode ver, a gente já, né, tinha falado sobre isso. Eu quero que vocês respondam, tá, essas perguntinhas, e agora eu vou deixar um tempo aí para que vocês façam pergunta, tira dúvida, algo mais que vocês queiram saber ou queiram compartilhar, como o nosso colega compartilhou, né, que ele já trabalhou na empresa de energia e o quanto isso era levado a sério lá, até mesmo porque o risco de uma empresa que trabalha com energia, né, de alta tensão é vida, né? Não é só ergonômico, né? Mental, mas é a vida em si, né? Que pode ser fatal. Então, vou deixar aberto para que vocês conversem um pouco, né?
bate um papo comigo aqui, até mesmo para eu conhecer vocês, se vocês puderem ligar as câmeras aí, ter um bate-papo, eu conhecer um pouquinho de vocês. Nós estamos aqui na sala agora com 37 pessoas, e eu gostaria de saber, né, o que levou vocês a fazer o curso de auxiliar de almoxarifado, onde vocês trabalham, o que vocês fazem, se para vocês foi válido, né, a nossa aula, se essa disciplina é uma disciplina que para vocês ela é importante, sim, né? Queria ter esse bate-papo aí com vocês. Vamos lá? Deixa eu ver aqui os nomes. Então, vamos lá. Camila Ferreira, Aline Ramos, Eunice. Eu trabalho em creche, no auxiliar de sala. Bruna Yara, Carol, César Costa, Daniela, Elinaldo, Eric, Stephanie, Fabiane, Fernanda, Gildilene, Graciele, Guilherme, Isabela, Janaína, Jéssica, Joana, Joanderson, João Vitor, Juliana, Luciana, Maísa, Marcos, Maria Cristina, Mary, Michele, Neuci, Regilda, eu trabalho com creche também, sou auxiliar de sala. Riane, Ricardo, Robéria, Samara, Samuel, Sheila, Valcíria, Vanessa, Vera, Vitor, o Alisson e o Wildna. Onde vejo para anexar. Então, vamos lá no AVA? Deixa eu abrir aqui para vocês. AVA. Cadê o AVA? Aqui. Ó, o material de apoio que eu postei para vocês. Eu não estou compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Ó, a Carol, ela falou assim, eu escolhi a almoxarifado que era uma oportunidade legal. Bacana, é isso. A oportunidade a gente não perde. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Vamos lá. Tô aqui, ó. Então, gente, aqui é nosso AVA, né? Nosso ambiente virtual de aprendizagem. O material de apoio eu coloquei aqui para vocês, a apostila, ó, tá? Então, tá aqui. Daí, para vocês, vamos lá, vou voltar aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô aqui no AVA. Então, isso aqui é a forma que eu visualizo aqui dentro do meu sistema. Vocês, como aluna, não sei se é. Aí, eu entrei aqui, ó, auxiliar de almoxarifado. Aqui a gente tem a parte geral, configurações, a liberação dos cursos, matriculado, entrar no grupo, sala de aula, abertura do ambiente virtual, central da turma, todo o caminho, ó, tá vendo? Aí, tá vendo os questionários que eu falei, ó, vai ter as atividades, aqui todas as atividades que você tem que resolver, ó. Questionário 1, questionário 2, o desafio, tá? O desafio vai ser tipo uma atividade essa que eu passei hoje, tá? Ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, nossa disciplina. Norma, segurança do trabalho, ó. Então, vocês podem ver que para cada módulo, né, vão ter 2 questionários e um desafio. Sempre ficando atento, ó, para o período de data de abertura e o vencimento, que é o prazo que vocês têm. Aí ficam as aulas gravadas e o material de apoio aqui embaixo, ó, tá vendo? Tudo certinho. E aí, para vocês logar a resposta de vocês, deve ser mais ou menos igual nós fazemos. O professor faz aqui, ele vai lá e consegue postar a atividade, tá? E aí vocês mandam para mim. Depois, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar tirando dúvida com a nossa coordenadora Marcela, que é minha xará, que ela vai estar auxiliando vocês. Tá bom? Aí, nós temos mais 45 pessoas online. Adorei, gente. O povo tá tendo compromisso. Professora, deixa eu te falar. Okay. Oi. A gente fazer atividade e enviar para vocês, né? Atividade, né? Isso, tá, beleza. querido. Beleza, tranquilo, beleza. É isso. Professora, boa noite.
Boa noite. Falou que é para a gente falar um pouco sobre a intenção do curso, né? Sim, Eu já estou no terceiro curso da CCTEC, gosto muito da prática dos professores, dos cursos, como é bom para o nosso dia a dia, né? Tanto pessoal como profissional, mais ainda. E eu fiz técnica em segurança de trabalho em 2011, mas nunca atuei diretamente na área, mas eu sou apaixonada por esse curso. E trabalho indiretamente, assim, porque meu marido também é técnico de segurança do trabalho, então a gente debate bastante coisa do dia a dia. E quando eu vi o curso de almoxarifado, eu achei interessante, porque no trabalho onde eu estou hoje, em órgão público, é, eu vou fazer vou mudar de setor, na verdade, a partir do mês que vem, que é o almoxarifado. Então, como eu não tenho uma base direta do almoxarifado, né, para trabalhar diretamente, falei, vou fazer esse curso porque eu já vou capacitada para assumir a função, né? E aí é sim. isso que eu espero, aprendizado, troca de experiência com os demais colegas e é isso, um ótimo curso para todos. Parabéns, obrigada, Fabiana, e boa sorte aí nesse novo desafio e nesse processo aí que você está iniciando, tá? Que vai ser com sucesso, com certeza, tá? Obrigada. Verdade, né, Carol? Chegou bem na hora para Fabiana. Quem mais quer compartilhar, gente? Por que que escolheu? O que está fazendo? Como é, né? Tá aqui. Bom, professora, eu fiz um curso uma semana no Senac, gestão de perdas. Foi interessante. Então, para mim, eu já tenho conhecimento na área, já trabalho de estoquia, já trabalhei como almoxarifado, né? Mas o curso já vai abrir uma visão melhor, né? Porque você já tem um curso já de auxiliar, já com estoquista, e mais outro curso de gestão de perdas, eu fiz no Senai ano passado. Então, aí você vai Uhum, agregar mais o curso, o currículo, a experiência no trabalho de mercado de trabalho. exatamente. A Stephanie, enquanto o César falava, a Stephanie mandou uma dúvida aqui, como acessar o Ava? Gente, agora vocês me apertaram, porque eu não sei, mas a nossa coordenadora Marcela, ela deve estar aí. Marcela, você pode nos auxiliar o passo a passo de como acessar o Ava para os alunos? Porque assim, eu sei que para eu acessar é com meu CPF e minha senha no site, no e-mail aqui, né? No endereço no governo nead.cestec.gov. Agora, para vocês, alunos, eu já não sei se é o mesmo caminho, né? Ó, a Janaína. A Janaína é estudante de medicina veterinária. Fernando Souza, do site para o AE. E veio fazer. E assim, ó, por exemplo, um segmento que movimenta muito a nossa cidade é o comércio, né? O varejo, supermercados, né? Tanto que a gente tem grandes empregadores aqui que é do varejista, né? Que é o supermercado Nilo, Tacadão, e assim como outros mercados um pouco menor. E eu vejo assim a importância de quem trabalha nessa área, né? Do atacadista também, ter esse conhecimento, e poderia estar aqui estudando, adquirindo conhecimento, porque eu falo que conhecimento é poder, conhecimento te liberta, te coloca em outras mesas, né, te separa da sociedade e, às vezes, né, se acomoda não faz. Eu vejo assim que, como é importante esse curso, essa nossa disciplina, né, de normas em saúde e segurança do trabalho, entender o porquê, entender os conceitos, o que é um risco econômico, o que é um risco ocupacional, né? O que é um risco físico, e está entendendo, né? Se inteirando, conhecendo sobre a CIPA, como que é composta a CIPA, o que acontece na CIPAT, quais são os checklists, né? Como deve ser os armazenamentos, o que é um EPI, o que é um EPC, e as pessoas às vezes, né, se acomodam, ficam na zona de conforto, e não busca o conhecimento, né? Ó, pode responder o questionário depois, porque o que vai valer é depois vocês postar. Então, vocês vão ter que fazer de todo jeito, porque na nossa próxima aula, de terça-feira que vem, Judilene está fazendo curso para adquirir conhecimento e
e depois me inserir no mercado de trabalho. No momento, estou fazendo graduação na área de alimentos. Porém, gosto de fazer cursos variados. É isso aí, né? Conhecimento, buscando conhecimento. Tá certinho. Gildilene, parabéns, viu? Por ter essa iniciativa e força de vontade. Porque muitos poderiam estar assistindo novela agora, né? Mas nós estamos aqui, buscando conhecimento. Pessoal, querem fazer mais uma contribuição? Querem falar mais alguma coisa? Daniela, acesse essa plataforma e responde por lá as atividades. Ah, a Daniela explicou aí, ó, como que é feito, tá? A colega auxiliou aí, ó. Ok? Conseguiu entender o que a colega falou? Uhum. Então, tá. Ok? Trabalho como auxiliar de logística. Tem alguns, ó, Riane. Ó, trabalho como auxiliar de logística e tenho alguns conhecimentos sobre estoque e segurança. Estou fazendo esse curso para eu adquirir mais conhecimento. Parabéns também, Riane. Parabéns. Gente, eu vou fazer um pedido. No perfil de vocês, na fotinha, coloca a foto de vocês. Eu vejo que alguns têm foto de carrinho, de bichinho. Tire uma selfie aí no celular e posta a foto para a gente se familiarizando, conhecendo, né? Aí eu bati o olho ali na Fabiana, já reconheci que a Fabiana foi minha aluna. Estou batendo o olho na Sheila, ela me parece uma pessoa conhecida, né? Então, vamos trocar essas fotinhas, esses avatares aí, e vamos pôr fotos reais para que a gente, né, crie mesmo essa conexão, que a gente se conheça, que a gente possa aí ser uma grande família, tá? Beleza, beleza. Vou mudar aqui meu Mudem perfil. aí, vamos aparecer a carinha, eu quero conhecer o rostinho de vocês. Às vezes é uma pessoa conhecida, uma pessoa que eu encontro no mercado, né? E é uma pessoa, assim, familiar, e eu nem sei, tá? É verdade mesmo, pessoal, tá certo. Tem que interagir, né? Não ficar acanhado, né? Interagir e trocar a figurinha, trocar coisas boas, trabalho, né? É isso aí. Aí alguém tá desempregado, um tá precisando, tá procurando emprego, aí pode ter uma indicação Exatamente. melhor. É isso. Exatamente, porque querendo ou não, aqui também é o momento da gente fazer um network, né? Trocar experiências, né? Conhecer pessoas, e é isso mesmo. Parabéns, César, é ter essa mentalidade aí mesmo. Tá? Tá bom. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar minha aula por aqui. Deixo essa atividade de aprendizagem para vocês fazerem. A coordenadora Marcela, se quiser ter alguma fala de encerramento, fique à vontade. E a Janaína disse que Janaína Silvéria, ó, tem quase o mesmo Silvério, quase a mesma sobrenome que o meu, Silvério, e eu sou Silvéria. Então, eu encerro por aqui, a coordenadora não tem nenhuma fala, mas nós agradecemos a presença de vocês e eu encontro vocês de novo na próxima terça-feira. Gente, ó, um beijo no coração, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima aula. Opa, acabou? Beleza. Tá bom. Valeu, boa noite, até amanhã tem outra aula, né? Boa noite, tchauzinho. Até mais, tchau. Até mais. Ó, vem cá dar oi para os alunos da